E aí, beleza? Estou com 4 exercícios de fixação envolvendo o uso do laço de repetição enquanto. Bora me assistir resolvendo eles? Então continue comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos realizar alguns exercícios envolvendo o uso do laço de repetição do tipo enquanto. Certo? Então vamos lá. O primeiro exercício que nós temos aqui diz o seguinte: escreva um algoritmo que permita digitar o nome de um número não conhecido de pessoas e exiba tais nomes em letras maiúsculas, em letras minúsculas e exiba também o total de caracteres. E aí tem algumas dicas ali embaixo, né? Como condição de parada, use nome igual a sair e utilize as funções maiúsculo, minúsculo e compre. São funções ali que o VisualG oferece e que permitem tratar valores textuais. Então, beleza, né? Vamos lá para o nosso VisualG e tentar resolver este exercício. Aqui eu vou pedir um algoritmo novo. E vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. Aqui em algoritmo vai ser nomes de pessoas. Espacinhos. E vamos salvar. Este aqui vai ser o 25. Beleza. O laço de repetição que a gente está estudando agora é o laço de repetição enquanto, né? Então, o laço funciona mais ou menos assim, ó. Enquanto teste passa. Enquanto. Essa aqui é a estruturinha do nosso laço de repetição. Show? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um escreva L e vamos dizer para o usuário digitar alguma coisa, né? Digite o nome de uma pessoa. E aí a gente vai ler o nome dessa pessoa. E esse nome eu ainda não declarei, então temos que declarar aqui em cima. Nome, caractere. Eu posso descrever caractere ou caractere, tá? Funciona do mesmo jeito. Beleza, tenho lá então o nosso laço de repetição. Escreva, tanana, leia, papapá, show de bola. Isso aqui a gente vai fazer então várias vezes, né? E a gente vai fazer até quando? Qual vai ser a condição de parada desse nosso laço? O exercício diz que o nosso laço ele deve funcionar até que alguém digite sair no campinho de nome, né? Então aqui o nosso teste é assim. A gente vai fazer da seguinte maneira. Enquanto nome for diferente de sair, passa. Entendeu? Então, enquanto o nome for diferente da palavrinha sair, execute o laço ali normalmente. Eu achei meio grande essa indentação aqui, ó. Eu vou dar alguns espacinhos aqui para ficar menor, ficar mais compacto. Show? Isso aqui então, ó, eu tenho um laço de repetição. Enquanto o nome for diferente daquilo lá, vai fazendo aquilo que está sendo colocado ali dentro do laço. Então vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece. Digite o nome de uma pessoa, Ana. Digite o nome de uma pessoa, João. Digite o nome de uma pessoa, Pedro. Digite o nome de uma pessoa, Sair. E saiu do programa exatamente, ó. Só que perceba que eu tive o cuidado de digitar sair tudo em maiúscula, exatamente como está lá o teste do enquanto, né? O que acontece se eu digitar sair com uma grafia diferente? Por exemplo, Ana, Pedro, sair tudo minúsculo. Olha lá, não saiu. Se eu digitar sair dessa forma, também não saiu. Então eu tenho que digitar exatamente como está lá para sair, né? Ok.
Mas dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Tem alguma funçãozinha lá no Visualg que ele nos ajuda nesse teste aqui, para que a gente consiga, por exemplo, converter o que está dentro de nome para tudo em maiúsculo? Tem. A gente vem aqui, né, e dá um Ctrl F e digita maiúsculo. Olha lá, ó. Maiúsculo. Retorna um valor caractere contendo a expressão em maiúsculas. Então, olha o que a gente vai fazer. Em vez de testar dessa maneira aqui, a gente vai testar assim, ó. Maiúsculo nome. Certo? O que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está convertendo o conteúdo da variável nome tudo para maiúsculo. E aí a gente consegue, então, testar com isso aqui. Certo? E aí nós temos a seguinte situação. Olha lá. Ana, Pedro, José, sair. Percebeu? Eu digitei em minúsculo e a funçãozinha lá que nós acabamos de utilizar, ela converteu para maiúsculo para fazer o teste aqui da maneira que eu estipulei, certo? E, portanto, independente do jeito que eu digitar agora, ele vai converter tudo para maiúsculo e vai testar para ver se é igual a sair aqui em maiúsculo. E agora eu consigo sair digitando de qualquer jeito a palavra sair, né? Por exemplo, Ana, Pedro, sair com a primeira em maiúsculo. Sai também da mesma forma, bem de boas, certo? Então é um tratamento bem interessante aqui, né? Para a gente utilizar para conseguir sair do nosso programa da maneira adequada. E aqui a gente pode colocar algo assim, ó. Digite o nome de uma pessoa ou tecle sair para abandonar o programa. F9. E aí, olha lá, digite o nome de uma pessoa ou tecle sair para abandonar o programa. Então, sair. Certo? Aqui deu uma cortadinha, ó, mas era só a gente ter expandido um pouquinho a janelinha ali e apareceria a mensagem completa para a gente. Certo? Então, fechou? Já temos aqui um laço de repetição do tipo enquanto, que ele funciona, ele tem uma condição de parada muito bem estabelecida ali, né, dentro da proposta do exercício. E o que falta a gente fazer agora é o seguinte: para cada nome, a gente tem que escrever o nome em maiúsculo, em minúsculo e contar quantas letras ele tem, né? É isso que o exercício pedia. Então, a gente coloca assim, ó, escreva L, o nome informado, escrito com todas as letras maiúsculas, E aí, qual é a funçãozinha para escrever em maiúscula? Maiúsculo. Né? Então, maiúsculo. E o nome. Certo? Perceba que essa função aqui, ela não altera o conteúdo armazenado dentro da variável. Ele só altera a exibição dele, ele só altera na tela. A variável continua com o valor original lá escrito tal qual o usuário definiu, certo? Então a gente tem aqui agora o nome com letras maiúsculas. A gente vai agora o nome informado com todas as letras maiúsculas e aqui minúsculas. Isto. Funçãozinha para converter para minúscula é logo ali na sequência, ó, minusc. Então, minusc. Certo? Vamos rodar aqui só para ver, matar a curiosidade. Vou aumentar um pouquinho a janela aqui para a gente conseguir ver a mensagem inteira. Então, Ana. Vou colocar assim, ó, Ana. Olha lá, tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo. Show. E agora eu vou mandar um sair para sair. E olha ali, ele está fazendo o mesmo, inclusive, para sair, né? Que a gente não quer que ele faça dessa maneira. Eu vou corrigir esse probleminha aqui dos espacinhos. Show. E aqui, para ele não executar do sair, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um C
teste, então, em C. A gente pode fazer isso aqui. E aí, o que a gente vai colocar dentro do C? A gente coloca esse bloco aqui de comandos. E qual é o teste que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Se o nome convertido, o nome digitado pelo usuário convertido em maiúscula for diferente de sair, imprime isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Vamos aumentar aqui a janelinha. Ana. O nome em letras maiúsculas é Ana e em minúsculas é Ana. Certinho. Agora eu quero sair. Vou digitar sair. Pronto, sair e não exibiu ali o sair em maiúsculo, sair em minúsculo. Funcionou certinho. Show de bola. O que falta ainda nós implementarmos aqui? A gente precisa então agora mostrar na tela quantos caracteres tem o nome digitado, né? Então vamos colocar aqui, escreva L, a quantidade de caracteres que o nome informado possui é de, e aqui vírgula, e aqui nós vamos catar uma função que conte a quantidade de caracteres, né? Vamos ver aqui, ó. NumP charact. Vamos ver. Retorna um valor caractere contendo representação de n como uma cadeia de caracteres. Não é o que a gente precisa. Compre. Retorna um número contendo comprimento, a quantidade de caracteres da expressão. Ó, isso aqui parece interessante. Vamos usar isso aqui, compre. Então, é de compre nome. Isto aqui. F9. Ana. Deixa eu aumentar a janelinha aqui para ficar melhor. Ana, a quantidade de caracteres que o nome informado possui é de 3. Fechou. Pedro. Pedro tem 5. Vamos ver se a gente tem se a gente colocar um nome composto aqui. Ana Carolina. Ana Carolina. Vamos ver quantas letras tem Carolina. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ó. 12 porque ele conta inclusive o espacinho ali. Ó. É uma característica aqui dessa função. Ele vai contar inclusive o espacinho que tem de um nome para outro. Certo? Para fins didáticos é o suficiente isso aqui. Se fosse para fins profissionais, né, nós deveríamos então avaliar letra a letra aqui do nome, desconsiderando quando for o espaço aqui nessa cadeia de caracteres. Mas isso a gente pode trazer um exercício que trata dessa questão mais adiante no nosso curso, certo? Então, de momento, isso aqui que nós temos, que nós conseguimos atingir até então, já é suficiente aqui para a gente, então, compreender, né, como que utiliza o laço enquanto e como utilizar funções de manipulação de texto como essas aqui, né, maiusc, minusc, que foi a que a gente usou aqui, e a função compre, de comprimento, certo? E aí, então, a gente fez aqui um testezinho lógico, né? Usando um desvio condicional simples, fazendo esse testezinho aqui para a gente evitar de converter, inclusive, a nossa flag de saída aqui do nosso laço. Certinho? Então, salvo esse exercício aqui e vamos dar uma olhadinha no próximo. Próximo exercício diz o seguinte. Escreva um algoritmo capaz de ler os preços dos produtos colocados em um carrinho e suas respectivas quantidades. O algoritmo, então, deve ser capaz de calcular e exibir na tela o total da compra. E aí tem na dica ali, né? Como condição de parada, use produto igual a sair. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que escrever um algoritmo que leia o nome do produto e a quantidade. E aí exibir na tela o valor total da compra. Então a gente precisa do nome do produto, a quantidade, a gente vai precisar do valor do produto também, né? E aí a gente faz ali o valor total da compra. E esse programa, né, ele deve
ser executado dentro de um laço de repetição, que deve ser interrompido quando o usuário digitar lá no nome do produto sair. Beleza, então, é um exercício bem interessante. Vamos lá no nosso Visualg tentar realizar ele. Aqui pedi um algoritmo novo e vamos lá, algoritmo var início fim algoritmo, certo? Esse algoritmo vai ser carrinho de compras, espacinhos aqui, vamos salvar. (26), beleza. Aqui no nosso no corpo do nosso algoritmo a gente vai fazer o seguinte: enquanto condição passa em enquanto, né? Estruturinha básica aqui do nosso laço da repetição enquanto. Qual é a condição aqui que a gente tem que averiguar? A condição é a seguinte: enquanto o nome do produto for diferente de sair, execute esse laço, né? Então, nome do produto. Vamos aqui então em variáveis e vamos começar a declarar essa galera aí. Então, a gente vai precisar de uma variável que vai ser o produto, que vai ser um caractere. Nós vamos precisar de uma variável que vai ser a quantidade, que vai ser inteiro. E nós vamos ter uma variável que vai ser o valor unitário, que vai ser real, né? E aí nós vamos ter uma variável que vai ser o total da compra, que vai acumular, né, o total da compra que a gente está realizando. E essa variável aqui, que vai ser do tipo real, eu vou juntar com aquela ali de cima. Certo? Então, olha só. Tem uma variável para armazenar o nome do produto, a quantidade comprada, o valor unitário daquele produto e essa variável aqui que vai armazenando então o total da compra, né, item a item. Certinho? Beleza, né? Então, aqui no corpo do nosso algoritmo, nós temos esse laço enquanto que vai ser executado várias vezes até que o usuário digite produto igual a sair. Então, até que produto seja igual a sair, ou melhor, enquanto o produto for diferente de sair, passa. E aí quem assistiu a realização, né, do exercício anterior já se ligou que o sair aqui eu estou escrevendo em maiúsculo, né, mas o usuário pode ir lá digitar sair em minúsculo. Então a gente tem que converter isso aqui, né, maiúsculo produto. Certo? Que daí quando o usuário lá digitar sair em minúsculo ou sair com a primeira em maiúsculo, o resto em minúsculo, independente do que for, essa funçãozinha vai converter tudo para maiúsculo e vai conseguir fazer o teste adequadamente lá. Beleza. Temos lá o nosso laço prontinho e aqui dentro então é só começarmos a fazer os nossos... Escreva L. Digite o nome do produto. E aí a gente leia produto. Beleza. Depois, escreva, digite o valor unitário do produto. Então, leia valor unitário. E por fim, escreva, digite a quantidade adquirida. Certo? E leia quantidade. É isso aqui, né? A gente tem, então, condições agora de calcular quanto que custou, né? Aquele produto e aquela quantidade de produtos naquele valor unitário. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte maneira, né? Valor unitário vezes quantidade. Isso tudo aqui vai ser o quê? Vai ser o total da compra. O total da compra, então, ele vai acumular isso aqui, ó. Eu vou colocar até entre parênteses, ó, porque isso aqui vai acontecer várias vezes, né? Então, o total da compra vai ser o quê? O total da compra
mais aquilo ali. Certo? Por quê? Ó? Porque a cada produto novo, ele vai fazer o valor unitário vezes a quantidade. Show! Valor unitário vezes a quantidade. Beleza. Isso aqui ele vai ter que ir acumulando em total da compra, né? Então, total da compra é um somador, né, que vai acumulando os vários totais, que são calculados de que maneira? Daquela forma ali, né? Valor unitário vezes a quantidade. Show? Beleza, né? Então, estamos aqui com o nosso algoritmo funcionando redondinho e tal, pá. E aí, ao término, nós podemos então mandar aqui um escreva L. O total da compra foi total da compra. Isso aqui. Vamos ver se vai rodar. F9. Temos lá, ó, nome do produto, cebola. Valor unitário, R$4. Quantidade adquirida, 1 kg. Ó, e aqui nós temos um erro. Ó. O que, que deu aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Variável total da compra não foi encontrado. Olha só, ele não encontrou a variável total da compra. Por quê? Porque eu declarei lá em cima, ó, total compra, não total da compra. Então é um errinho de atenção, né? Então a gente só ajusta ali. Aqui embaixo eu também estou usando ela. Ó. Beleza, corrigido. Vamos lá novamente. F9, digite o nome do produto, cebola. Valor unitário, R$4. Quantidade adquirida, 1 kg. Beleza, show. Digite o nome do produto, sair. Olha só, eu pedi para sair e ele continua aqui me pedindo informações, né? Então, o que faltou nós fazermos aqui? Faltou o seguinte, quando digitar sair em produto, não faz mais nada aqui, né? Não faz mais nada, é para sair. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode, então, usar o que vocês já devem ter imaginado. Se condição, então, fim C. Nós vamos esconder tudo isso aqui dentro de um comando C, de um desvio condicional simples. Quando que eu devo calcular as informações? Quando o produto for diferente de sair, não é? E aí temos que fazer aquele macetezinho para que a gente não incorra naquele risco, né, de quando o usuário digita sair em minúsculo ou com a primeira maiúscula, o resto em minúscula, enfim. Então eu escondi todo aquele bloco de comandos dentro de um C, né? E todo esse bloco aqui só vai ser executado enquanto o produto for diferente de sair. Show? Então, F9. Vamos lá. Nome do produto, cebola. Valor unitário, R$4. Quantidade adquirida, 1 kg. Nome do produto, tomate. Valor unitário, R$5. Quantidade adquirida, 1. Nome do produto, agora eu vou sair. E olha lá, o total da compra foi 9. Por que 9? Veja só, eu comprei cebola, 1 kg de cebola a R$4. Então, total parcial, R$4. Depois eu comprei tomate. R$5, 1 kg. Então, R$5 o parcial aqui, né? Então, R$5 com R$4, R$9. Fechou redondinho, né? E quando eu digito sair, ele não fica me pedindo mais informações nem nada. Ele encerra o programa e mostra para nós ali o total final da compra. Show? Beleza, né? O que dá para a gente fazer melhor aqui, ó? Dá para a gente fazer o seguinte, ó. Aqui nesses escreva L aqui, a gente percebe que ele está pulando a linha, né? E tal. Se eu fizer assim, ó, escreva, digite o nome unitário, o valor unitário do produto, o que vai acontecer? Eu vou digitar o valor na mesma linha, não na linha de baixo, certo? Então é o que eu vou fazer aqui também. Ao invés de escrever L, só um escreva, certo?
E vamos botar para rodar aqui para ver o que aconteceu. Nome do produto. E eu não ajustei o nome do produto, então já vou dar sair aqui. E vamos lá ajustar o nome do produto. Tiro o escreva L, deixo só escreva e vamos lá. F9. Nome do produto. Cebola. Valor unitário. R$4. Quantidade adquirida. 1 kg. Certo? Agora está começando a ficar como eu gostaria. Eu poderia pedir para inserir um espacinho a mais aqui, né, para separar o que eu digito da mensagem que o programa oferece. Então é o que eu vou fazer. Vamos aqui, ó, no final do escreva, a gente dá um espacinho desse jeito para ficar mais amigável, certo? E, além disso, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, ó, eu vou dar 2 escreva L para separar um produto do outro, para ficar melhor ali a aparência na tela. Vamos ver lá. Digite o nome do produto, cebola. Digite o valor unitário do produto, R$4. Digite a quantidade adquirida, 2 kg. Olha lá, ele deu um afastamento, né? E agora eu consigo digitar o novo produto. Tomate, valor unitário R$5, quantidade adquirida 1 kg, digite o nome do produto, sair. E pronto, agora ele mostra para mim na tela lá embaixo, a total da compra foi 13. Por que 13? 4 vezes 2, 8, 5 vezes 1, 5, 8 com 5, 13. Certinho? Então a gente fez um pequeno ajustezinho aqui, né, para melhorar a aparência da tela. E aí você poderia lá em cima colocar um banner lá melhor e tal, colocar uma mensagem, ó, digite o nome do produto ou sair para encerrar o programa, ou sair para fechar a conta, fechar a compra, né? E é isso aí. Aqui poderíamos colocar aqui um cifrão, né, para a gente ajudar ali, sugerir para o leitor, né, para o usuário, perdão, é o seguinte, ó, o valor unitário do produto, R cifrão, né, e um espacinho. Aqui no total da compra. O total da compra foi R cifrão, tananã, e aí nós teremos uma coisa do tipo, ó, batata, R$3 o quilo da batata, quantidade adquirida 1 kg, sair, e olha lá, o total da compra foi R$3, né? Então já fica uma coisa um pouquinho melhor, né? E é isso aí, gente. Sempre tem possibilidade de fazer melhoria, né? Então o nosso código ficou desta forma aqui. A gente tem um laço de repetição enquanto, que começa lá em cima e termina aqui embaixo. Nesse laço de repetição enquanto, a condição deparada é que enquanto o produto for diferente de sair, faça, né? E a gente tem que ter um cuidado especial aqui nesse teste aqui, para que o nosso laço não fique repetindo infinitamente, né? Então tem que definir essa condição deparada aqui de uma maneira bem cuidadosa, certo? Dentro do laço, eu peço para ele digitar o nome de um produto, digitar o valor unitário do produto, digitar a quantidade, e aí eu vou então calculando, né, o total da conta dessa maneira aqui. Eu tenho um somador aqui, né, total da compra, mais, né, mais o quê? Mais as parciais, né, que é o valor unitário vezes a quantidade, certinho? Aí a gente vai calculando isso aqui a cada iteração e aí ao término a gente exibe lá na tela para o usuário. Certinho? Então, show de bola, né? Vou salvar esse algoritmo aqui e vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de calcular a área de diferentes figuras planas. O algoritmo deve exibir ao usuário o seguinte menu de opções: 1. Área do retângulo. 2. Área do triângulo. 3. Área do trapézio. E 9. Sair. Mediante o uso do comando escolha e do laço enquanto, o algoritmo deve ser capaz de calcular e exibir na tela o resultado do cálculo selecionado pelo usuário. E aí tem lá embaixo, né? Dica: após o usuário selecionar a opção desejada, utilize o comando limpa a tela.
certo? Então é um exercício bem interessante, né? A gente vai ter que exibir um menu de opções para o usuário vai escolher uma dessas opções, e aí, conforme for, a gente vai ter que calcular aquilo que o usuário está pedindo. E a cada navegação, né, a cada escolha que o usuário faz, a cada interação aí do laço de repetição, a gente usar o comando limpa a tela, que vocês vão ver na prática o que ele faz. Já dou a dica, ele é autoexplicativo. Então, vamos lá para o nosso Visualg para tentar realizar este exercício. Vou pegar aqui um arquivo novo e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. Aqui em nome, área de figuras planas. Vamos salvar. Beleza. Então, dar uns espacinhos aqui. Show. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um laço enquanto, né? Então, enquanto condição passa. E fim enquanto. Esse aqui é a estruturinha básica aí do nosso laço de repetição, né? Beleza. O que a gente vai fazer inicialmente? Vamos mostrar na tela para o usuário as opções aí do nosso programa, né? Então vai ser o seguinte: selecione uma das opções abaixo. Quais opções? A gente vai lá, escreva L. Beleza, tá aqui então o nosso menu de opções definido, né? Então ele vai exibir na tela, selecione uma das opções abaixo. 1, área do retângulo. 2, área do triângulo. 3, área do trapézio. 9, sair. E aí o usuário então vai ter que escolher uma dessas opções, né? Então escreva L, digite a opção desejada. E aí a gente vai ter que ter um leia opção, né? Opção essa que eu não declarei ainda. Então vamos aqui em cima em var, opção do tipo inteiro, certo? E aí a gente olhando aqui as opções do menu, né? A gente percebe então que quando que esse laço deve ser encerrado? Quando o usuário digitar 9, né? Porque 9 é a opção para sair. Então, enquanto a opção for diferente de 9, execute esse laço. Concorda? Então, enquanto for diferente de 9, manda ver nesse laço aí. Executa ele. Show? Eu só vou dar aqui um escreva L vazio e outro escreva L vazio aqui para melhorar a questão da legibilidade, né? Aqui a gente vai dar uns espacinhos para enfatizar que essas opções aqui referem-se àquele enunciado lá. E beleza. E esse escreva L eu vou dizer que é escreva, por quê? Porque eu quero que ele digite a opção na mesma linha da mensagem, certo? Dessa maneira aqui. Vou dar um F9 e olha ali a aparência do nosso algoritmo. Selecione uma das opções abaixo, 1, 2, 3 e 9, e a opção desejada, perceba que o cursor aqui está aguardando na mesma linha aqui da mensagem. Ó. Então, se eu digitar 1, ele torna a rodar o algoritmo. Se eu digitar 2, ele torna a rodar. 3, ó. E quando eu digitar 9, ele encerra o programa, certo? Percebeu que quando eu digito qualquer coisa aqui, ó, 1, 2, 3, inclusive 4, 5, 6, menos 1, ele está sempre executando. Por quê? Porque ele está preso dentro desse laço enquanto, né? Ele só vai sair desse laço enquanto quando a opção for 9, certo? Quer dizer, enquanto a opção for diferente de 9, ele vai seguir executando, 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 executando. Então, se eu quero interromper isso aqui, digito 9 e pronto. Percebe que a cada iteração, ele pintou tudo de novo na tela.
tudo de novo. E aí o negócio começa a ficar meio poluído aqui, né? Percebeu? Então, o que dá para a gente fazer? Ó? A cada nova iteração, a gente pode pedir para ele limpar a tela para não ficar tão poluído. E qual é a funçãozinha que a gente vai usar para limpar a tela? Vamos lá no nosso manual, Ctrl F, limpa a tela. Olha lá a funçãozinha lá, limpa a tela. Ela funciona exatamente como você imagina, limpa a tela. Simplesmente desse jeito ali. Então, F9, vamos lá, escolhi 1. Perceba que ele limpou a tela e não ficou aquela coisa repetitiva. A tela, inclusive, deu uma piscadinha ali mostrando que é esse comando que está rodando, né? Que é o limpa a tela. Então, agora, ó, independente do que eu digitar, a nossa tela ela não cresce verticalmente com aqueles conteúdos repetitivos. Certo? Vou digitar aqui 9 para sair. Pronto, saí do programa. Beleza. Agora temos um laço funcionando com a condição de parada ok. Tudo certinho e com o comando limpa a tela. Beleza. Agora que eu tenho a opção aqui informada pelo usuário, eu vou fazer então o seguinte. Vou avaliar essas opções, né, através do uso do comando escolha. Escolha o quê? Opção. Comando que abre, comando que fecha. Certo? Temos lá quais são as opções 1, 2 e 3, né? E 9. Então, caso 1, caso 2, caso 3, caso 9. E temos também que considerar outro caso, né? Por exemplo, se o usuário não digitou nem 1, nem 2, nem 3, nem 9, então se ele digitou alguma outra coisa que não faz muito sentido. Então vamos mandar aqui, escreva L, opção inválida, certo? Se o usuário digitou 9, é porque ele deseja encerrar o programa, né? Sair. E aí a gente pode botar aqui, por exemplo, para ele, obrigado por utilizar o nosso software. Certo? A gente agradece a ele aí por ele estar utilizando o nosso software. E vamos deixar só assim, já vamos rodar para ver o que acontece. F9, olha lá. A gente implementou o caso 9 e o outro caso. O outro caso, basta eu digitar um número que não está contemplado ali, né? Então, vamos digitar aqui 21. E olha ali o que aconteceu. 21. Ele não mostrou nada para mim, né? Por que será? Porque a gente está fazendo o seguinte, ó. A gente deu um escreva L, né? Escreva L. Ele mostrou isso aqui pra gente, só que ele mostrou e já encerrou e o limpa-tela já veio e já carregou tudo embora. Ele não deu tempo aqui de nós apreciarmos a mensagem que ele tinha para nos dar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Mais um macetezinho, né? Então, deixa eu pegar aqui, sair, 9. Então, aqui no final do comando opção inválida, eu vou fazer o seguinte. Para prender o usuário na tela, de maneira que o usuário tenha que digitar alguma coisa para que então o programa continue executando, eu vou dar aqui um comando leia, e eu vou dar um leia numa variável cujo conteúdo não vai importar para o nosso algoritmo. É uma variável simplesmente para forçar que o programa fique preso em uma tela, para que o usuário possa apreciar aquela tela, e depois que o usuário apreciar, ele então tecla alguma coisa e o programa então continua executando, tá? Para isso então eu vou criar aqui uma variável de nome temp, certo? Temp no sentido de temporizador, é uma variável ali que vai servir simplesmente ali para dar um tempinho ali para o usuário apreciar o que está rolando na tela, e intuitivamente ele vai teclar um enter lá, alguma coisa para o programa então continuar executando, né? Então vou colocar aqui temp, certo? Então vamos executar aqui novamente, F9, temos lá o nosso algoritmo. Se eu teclar uma alternativa que foge daquelas que a gente está tratando, né? Enter, ele vai mostrar lá opção inválida, percebe que parou,
ficou ali a opção inválida, daí o usuário olha, opa, tá bom, teclou um Enter e retornou, então, o algoritmo à sua execução normal, certinho? Então, foi só aqui uma solução de contorno para a gente poder permitir que o usuário aprecie a mensagem que a gente propôs para ele, né? Então, vamos teclar aqui um 9 para abandonar o nosso algoritmo e tá lá, obrigado por utilizar o nosso software. Show, né? A gente trata os casos que excedem as alternativas, a gente já está tratando a saída corretamente, falta só implementar então as áreas das figuras. Beleza, então vamos lá. Aqui eu vou dar um espacinho aqui e no caso 1 a gente vai calcular a área do retângulo, né? Então, para calcular a área de um retângulo, a gente precisa informe o tamanho de um dos lados do retângulo. Ou melhor, né? O tamanho do lado maior do retângulo. E aí a gente dá um layer hat lado maior. Eu ainda não declarei essa variável, já vou declarar, tranquilo. Copiei aquele trecho lá e aqui a gente vai ter informe o tamanho do lado menor do retângulo. Retângulo, lado menor. Show. E aqui nós temos então, escreva L, né? A área do retângulo informado é de hat lado maior vezes hat lado menor. Concorda? A área do retângulo é lado maior vezes lado menor, né? Show. Faltou só nós declararmos essas variáveis aqui em cima, né? Hat lado maior, hat lado menor. Vamos dizer que é real. Certinho? Usei ali o prefixo hat para de retângulo. Beleza, ali, ó. Já temos lá a área do retângulo calculada. Vamos calcular agora a área do triângulo, né? Então, eu vou copiar essa estrutura aqui de cima e só vou personalizar aqui para o caso de triângulo. Temos lá, caso 2, beleza, deixa eu ajustar aqui na tela. No caso 2, informe o tamanho da base, né? Da base, porque a área de triângulo é a base vezes a altura dividido por 2 da base do triângulo, show. E daí aqui na variável a gente vai criar ela triângulo, base, informe a altura do triângulo. Então, altura e a área do triângulo informado é de base vezes altura dividido por 2. Então, tri base vezes tri altura, tudo isso dividido por 2. Certo? Certinho, né? Tri base vezes tri altura dividido por 2. Vamos lá em cima declarar essas variáveis do triângulo. Tri base e altura tipo real. Eu estou separando aqui nesse caso para a gente ter bem claro, né? Por que cada uma dessas variáveis foi declarada. A gente poderia fazer tudo junto aqui, mas optei por fazer assim para ficar mais claro para vocês. Agora, qual que falta? A área do trapézio, né? Então, área do trapézio, como que a gente vai calcular? A gente vai lá, escreva L, informe o tamanho da base maior do trapézio. E aí, a gente dá um layer
trapézio, base maior. Na sequência, a gente dá um escreva L, informe o tamanho da base menor do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, leia base menor. Agora, escreva informe a altura do trapézio. E a gente vai dar um leia tra altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Escreva L, a altura do trapézio informado é D, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso aqui, certinho. Então, temos aqui o nosso caso 1, para quando for retângulo, né? Retângulo, então, lado maior vezes lado menor, e pronto a área do retângulo. Quando for triângulo, caso 2, a gente vai pegar a base vezes a altura dividido por 2 e calculou a área do triângulo. Quando for trapézio, a gente pega a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 e temos a área do trapézio, certo? Então, tudo redondinho aqui, né? Tudo bem definidinho, bem de boas. Aqui tem um espacinho a mais, vou tirar e show. Se a gente olhar aqui nos escreva L das áreas, né? A gente tem os cálculos ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Retângulo, triângulo e trapézio. Certo? A única coisa que eu vou dar uma ajustadinha aqui, eu acho que é na acentuação, né? Aqui nos trapézios. Aqui na base maior do trapézio. Trapézio. Trapézio e trapézio. Show. Certinho. Tudo certo, salvou, beleza. Ok. Vamos botar para rodar. F9. Área do retângulo, que era a opção 1. Informe o lado maior, 20. O lado menor, 10. E o que aconteceu? Já limpou e não me deixou ver o resultado, né? Que coisa. Então, aconteceu o mesmo que aconteceu lá com o outro caso. Então, vamos copiar aquele macetezinho que a gente usou aqui para segurar a tela, né? Para o limpa-tela não levar embora, inclusive, o que a gente tanto espera. E vou colocar depois aqui do momento em que ele mostra o resultado do cálculo, para o usuário, então, ter que teclar alguma coisa ali para a tela, então, avançar. Aqui, onde ele mostra a área do triângulo, vou fazer o mesmo. E lá em cima, após a área do retângulo, também. Show? Show. Então, F9, vamos lá. Quero a primeira opção. Lado maior, 20. Lado menor, 10. A área do retângulo informado é 200. Certinho. Teclo um Enter, ó. E aí ele limpa a tela e volta de novo. Quero agora a opção 2. Informe o tamanho da base do triângulo, 10. A altura do triângulo, 2. A área é 10, né? 10 vezes 2, 20, dividido por 2, 10. Fechou. Olha ali, vou teclar qualquer coisa aqui. Um Enter, por exemplo, né? Limpou a tela. Vamos na opção 3 agora. Ó, deu algum errinho, né? O que aconteceu aqui, ó? Variável tra base maior não foi encontrada. Olha só o que aconteceu. Legal, né? Aconteceu o quê? Eu declarei as variáveis, eu usei as variáveis aqui, mas eu esqueci de declarar lá em cima. Então, vamos lá. Tra base maior, tra base menor, tra altura
do tipo real. Eram essas as variáveis que a gente tinha usado? Tra base maior, tra base menor, tra altura. Exato. Então, F9 tinha dado problema na opção 3, né? Então, vamos na 3 de novo. Olha ali, ó. Parece que rolou sentimento. Base maior, 20. Base menor, 10. Altura, 2. E aqui temos um erro, olha só. O que aconteceu aqui? Erro na linha 58. Na linha 58 tem lá, variável base menor não foi encontrada. Olha só, na linha 58. Fechou? Vamos lá na linha 58. Linha 58 é essa aqui. O que tem na linha 58? Ele diz que tem uma variável que não foi encontrada. Ah, e foi aqui, olha só. Olha o jeito que eu estou usando essas variáveis aqui, ó. Base maior, base menor, altura dividido por 2, né? Mas olha como é que eu declarei as variáveis, ó. É tra base maior, tra base menor, tra altura. Então foi um descuido meu aqui, ó. Então, tra altura, tra base menor, tra base maior. Show? Dá uns espacinhos aqui para ficar mais fácil da gente compreender, né, o cálculo, ó. Isso aí, ó. Tra base maior, tra base menor, tra altura dividido por 2. Show! F9. Agora tem que rodar. Vamos lá. 3. Informe o tamanho da base maior. 20. Da base menor. 10. Da altura. 2. Deu 30. 20 mais 10 dá 30. Vezes 2, 60. Dividido por 2, 30. Fechou, certinho. E aí, quando eu teclar um Enter, ó, ele limpa a tela e volta de novo para mim é o menu principal, certo? Se eu quiser sair, teclo 9 e saio do programa normalmente. Certinho, gente? Então, este aqui foi um exercício bem bacana, né? A gente teve que criar aqui uma porrada de variáveis, né? Por quê? Porque é um programa que dá uma série de opções aqui para cálculo de área de figuras planas, né? A área do retângulo, a área do triângulo, a área do trapézio. E a gente fez isso tudo aqui dentro de um laço de repetição enquanto. Certo? Então, enquanto a opção que o usuário digitar for diferente de 9, ele fica realizando isso aqui um monte de vezes, né? E esse menu aqui está sendo impresso um monte de vezes porque ele está dentro do laço, né? Então, nós temos a exibição do menu, o usuário escolhe a opção aqui, e aí a gente avalia aqui com o comando escolha, né? Escolha a opção. E aí os casos, a gente trata cada caso do menu aqui dentro do comando escolha, tá? E aqui ficou bacana, ó, porque agora vocês têm aqui um exemplo realista, né? De que a gente consegue colocar um monte de coisa dentro de cada caso. E aí a gente consegue isolar a complexidade do nosso algoritmo, né, a cada caso. Por exemplo, quando for caso 1, ele executa só esse bloco aqui de comandos e ignora todos os demais. E assim acontece com os demais blocos também, certinho? E aqui no nosso macetezinho, né, do leia temp. Temp é uma variável que para nós aqui não tem nenhum significado, né? Ela é simplesmente aqui uma solução de contorno para exigir que o usuário tenha que teclar Enter para então o programa seguir executando. Isso aqui a gente teve que usar esse macetezinho aqui, porque a gente está usando lá aquela opção lá, né? Aquele comando limpa a tela, que é o comando que literalmente limpa toda a tela do usuário para não deixar aquele programa que fica crescendo na vertical e depois você vai olhar aqui o registro das operações do programa, é uma lista comprida pra caramba, né? Então aqui fica mais elegante usar esse limpa-tela, tá? Exige só esse trato fino aqui, né? Essa solução de contorno aqui para tal. Certinho? Então vamos salvar este exercício aqui. E vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler um número informado pelo usuário. Na sequência, o programa deve oferecer as seguintes opções: elevar o número informado ao quadrado, calcular a raiz quadrada do número informado, calcular o fatorial do número informado e sair.
O algoritmo deve ser capaz de calcular e exibir na tela o resultado do cálculo selecionado pelo usuário, e ali a dica também da gente usar o comando limpa-tela. Beleza, então, vamos lá no nosso VisualG e vamos fazer mais este exercício. Salvei. Novo algoritmo. E vou criar aqui a estruturinha básica do algoritmo. O nosso algoritmo vai ter o nome de cálculos diversos. Certo? Espacinhos aqui para melhorar a legibilidade. A gente vai usar o laço enquanto. E aqui nós vamos exibir as opções do nosso programa, né? Então vamos lá. Certo, pessoal? Então eu acabei de construir aqui o menu do nosso programa, né? Eu tenho lá uma mensagem lá, menu de opções, aí eu pulo uma linha e aí mostro aqui as opções. Elevar o número digitado ao quadrado, calcular a raiz quadrada do número informado, calcular o fatorial do número informado, certo? Então a gente vai mostrar esse menu de opções aqui para o usuário vai escolher lá a sua opção. Então aqui a gente vai ter um layer opção, né? E a gente tem que declarar essa variável opção aqui. Opção inteiro. Beleza. Já escolheu ali a opção que ele deseja realizar, né? A gente tem que oferecer aqui uma opção de sair. Vou colocar aqui um 9. Sair do programa. Isto. Beleza. E aí o nosso laço enquanto ele vai ter que repetir enquanto opção for diferente de 9, né? Então, enquanto for diferente de 9, é sinal que ele não quer sair, segue executando aí o nosso laço de repetição, o nosso laço do tipo enquanto. E aí, beleza, né? Ele escolheu a opção desejada, e aí então a gente vai avaliar essa opção usando aí um comando escolha. Escolha opção. E aí, comando que abre, comando que fecha. Tá? Dentro do comando escolha, nós vamos ter casos, né? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 9 e outro caso. Tranquilo? Em outro caso, a gente provavelmente vai ter as situações em que o usuário digitou uma opção inválida, né? Então, opção inválida. Beleza. No caso 9, é para quando o usuário escolheu abandonar o programa, né? Sair do programa. Então, aqui em escreva, a gente coloca obrigado por utilizar nosso software. Certo? Bom, de momento, acho que já tá suficiente. Vou dar um F9 aqui. Vamos olhar lá. Menu de opções, vou teclar 9. Teclei 9. Obrigado por utilizar nosso software e encerro o programa. Vamos rodar novamente. Vou colocar o número inválido aqui, -1. Opção inválida e torna a mostrar o menu de novo. Vou digitar 15. Opção inválida e torna a mostrar o menu de novo. 9. Saiu. Show. Deu a mensagem. Ok. Então, caso 9 e outro caso, tá legal. Vamos fazer o caso 1. Caso 1 é elevar o número digitado ao quadrado. Então, a gente vai ter que pedir que o usuário digite um número, né? Informe um número qualquer. Aí o usuário vai digitar esse número, num.
E a gente vai escrever lá, escreva L, o quadrado deste número é, e a gente coloca num ao quadrado, certinho? Simples, né? Vamos declarar essa variável porque a gente não declarou ela lá em cima ainda, num tipo real. Beleza. Qual é a próxima ali? Calcular a raiz quadrada do número, né? Então, em caso 2, a raiz quadrada deu número. Então, a gente vai ter lá um escreva L e informe um número qualquer. A gente vai dar um leia número. A gente vai ter um escreva L, a raiz quadrada deste número é. E a gente vai usar aquela funçãozinha, né, que a gente usou lá no Visual, lá, raiz Q. Certo? Em exercícios anteriores. Raiz Q num. Certo? Num a gente já declarou lá em cima, então tá tranquilo. No item 3, calcular o fatorial de um número. Fatorial de um número, gente, nós já fizemos um exercício sobre isso, e nesse exercício eu expliquei com bastante detalhe, né? Foi um exercício que envolveu o uso do laço de repetição para um laço regressivo. Então, para maiores explicações, revisite esse vídeo, tá? Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz naquele exercício para atender este aqui agora. Então, a gente vai usar um laço para. O laço para tem uma variável auxiliar, né, para controlar de início até fim, passa, fim, para. Essa é a estrutura do laço da repetição para, né? A gente precisa de uma variável auxiliar, né? Então, vamos lá em cima, vamos declarar uma aux. E aí a gente troca, então, aqui de variável para aux. O início, desde quando esse laço vai ter que iterar? Bom, se é para calcular um fatorial, vai ter que ser desde num, número esse digitado pelo usuário. Até quando? Até 1, porque é assim que se calcula fatorial, né? E como isso é um laço regressivo, a gente tem que alterar o passo, né? Passo menos 1, certo? Esse num é um número que o usuário vai informar, né? Então tenho que dar um escreva aqui para ele, né? Informe um número positivo para cálculo de fatorial. E aí a gente vai dar um leia num, certo? Então, pedir para o usuário digitar um número, ele digitou, venho aqui dentro e vou calcular o fatorial. Lá no exercício a gente fez da seguinte maneira, a gente fez assim, fatorial receberia fatorial vezes o aux. Perdão, vezes o aux. Aux quem é? Aux é essa variávelzinha aqui auxiliar que vai mudar desde o número que o usuário digitou, por exemplo, 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. E assim ele vai multiplicando aqui e acumulando o resultado em fatorial, certo? E aí, se vocês bem lembram, no exercício que a gente calculou fatorial, a gente enfrentou um probleminha relacionado à multiplicação, né? E à declaração de variáveis. Aqui no Visual, toda variável que tu declara, por padrão, ela vem com conteúdo igual a 0. E como aqui nós temos um multiplicador, né? Multiplicador acumulador, a gente tem que iniciar essa variável fatorial com um valor igual a 1. Certo? Porque se ela começa com 0, como é o padrão, ela vai ser sempre 0, né? 0 vezes alguma coisa vai ser sempre 0, 0, 0, 0, 0. Esse laço vai iterar n vezes, mas vai dar sempre 0. Então, antes do laço aqui, a gente inicializa fatorial com valor igual a 1, certinho? E aí agora nós temos lá, pedimos para o usuário um número, ele digitou o número, inicializamos a variável fatorial com 1, fizemos aqui o cálculo e agora a gente exibe para o usuário a mensagem. Escreva L, o fatorial do número informado
é fatorial, certo? Declaramos a variável fatorial lá em cima? Não, né? Então vamos colocar aqui com real, certo? Isso aqui, então, caso 1, caso 2, caso 3, caso 9, todos eles implementados, certinho, vamos rodar. F9, começando com saída. Consigo sair? Consigo. Vamos novamente. Se eu digitar uma opção inválida, o que rola? Opção inválida e retorna ao menu. E agora eu consigo sair normalmente. Show! Vamos testar então o primeiro caso. 1. Um número qualquer, 25. O quadrado deste número, 625. Certinho. Agora vamos testar a opção 2. Um número qualquer, 25. Raiz quadrada deste número é 5. Show. Vamos testar agora a opção 3. Informe o número inteiro, um número positivo para cálculo de fatorial. 5 também. E aqui deu um errinho, né? Olha só. O que é isso aqui? Vamos dar uma lidinha aqui, ó. O visual encontrou um erro na linha 38, sintaxe incorreta. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Terminar, terminou, ok, linha 38. Ó, para, variável, de número aqui, até lá, passo, passa. Fatorial, beleza. Qual é o problema que ele está encontrando aqui? Ó, é possível que seja este num aqui, ó. Este num, a gente declarou ele como real, né? Então vamos tirar ele aqui de real. Vamos colocar ele aqui em inteiro. Certo? E vamos tentar rodar novamente. Ó, vamos lá na opção 3 do fatorial que tinha dado problema. Eu tinha escolhido 5, né? E agora rodou perfeitamente, ó. O nosso laço de repetição do tipo para não estava gostando do tipo daquela variável lá. E a gente ajustou e resolveu. Certo? Perceba, gente, que conforme eu vou interagindo aqui com o programa, ó, ele vai crescendo na vertical, vai ficando esse monte de coisa aqui, ó, certo? É por isso que a gente vai usar aquele esqueminha do limpa a tela, para que a tela do programa seja limpada a cada iteração. Então aqui no topo, ó, eu vou mandar ver num limpa a tela, certo? E aí nós vamos rodar de novo o programa aqui, ó. Vou escolher a opção 1, informe um número qualquer, 25. E aí ele limpou a tela e não me deixou nem ver o resultado, né? Então lembra do macetezinho, aquele que a gente tem que utilizar? Exatamente. Então vamos aqui criar uma variável temp. Poderia ter qualquer nome essa variável, né? E ao término aqui, ó, de cada caso, a gente vai mandar lá algo como um leia temp. É um macetezinho só para forçar o programa a esperar, a aguardar que o usuário digite um enter, né? Isto. Ah, e aqui no 9 também. Se bem que no 9 não. No 9 é a saída, né? E a saída ele para. Né? Aqui no outro caso. Isto aqui. Show? F9, vamos ver. Digitei 21, opção inválida. Opção inválida, ficou parado esperando meu enter. Teclo enter, limpou a tela e voltou. Teclo 9, encerrou e mostrou a mensagenzinha lá de boa. Show. Digitei 1, informe o número. 10. O quadrado deste número é 100, beleza, e ficou paradinho esperando meu enter. Teclo enter, limpou tudo e voltou. Certo? Então, funcionou corretamente nosso algoritmo. Perceba que ele já está começando a ficar longo, né? Já tem aqui 61 linhas de código, olha só. E neste caso aqui a gente usou a exibição de um menu, né? A gente usou aqui avaliações
de casos, de diferentes casos. A gente usou tudo isso dentro de um laço enquanto, e é por essa razão, então, que a gente fica podendo, né, realizar várias operações com o programa em curso, né? A gente pode interagir com ele várias vezes até que a gente, então, escolha sair. A saída do laço foi bem definida aqui através do menu e da condição aqui no topo, né? E a gente também considerou isso dentro das escolhas para dar uma mensagem aqui para o usuário quando aquela opção for a escolhida. Quando ele escolher uma opção inválida, a gente também está mostrando conteúdo aqui para o usuário saber o que está rolando. E por a gente ter utilizado o comando limpa a tela para que o nosso programa não fique aquela coisa compridona, né, crescendo na vertical de maneira absurda, a gente usou um limpa a tela que limpa tudo mesmo, né, inclusive as mensagens aqui de resultado, né, e aí para contornar então essa situação, a gente manda ver aqui num leia-temp, sendo que esse leia-temp é só para forçar o usuário a ter que teclar Enter para então o programa seguir executando. Não que a gente esteja preocupado com conteúdo colhido nesta variável aqui. É simplesmente para forçar o usuário a teclar Enter para que ele possa então apreciar a mensagem que a gente exibe para ele e aí então o programa seguir o seu próprio curso aqui. Certo? Então, com esses exercícios, a gente espera que vocês tenham compreendido melhor como utilizar os laços de repetição do tipo enquanto, combinados com comando escolha, certo? E aí nessa direção a gente tem então um cuidado, né, para exibir as mensagens que o nosso programa oferece ao usuário, considerar cada uma delas aqui dentro da estrutura do comando escolha, né? E por fim, então, ainda no sentido de buscar uma interface mais amigável para o nosso usuário, a gente usou aqui a funçãozinha limpa a tela, que nos demandou aí uma solução de contorno, que foi a criação então de uma variável de mentirinha, vamos dizer assim, né? Simplesmente para forçar o usuário a teclar Enter assim que ele terminar de ler a mensagem que a gente quer que ele leia na tela. Certo? Então, ficamos por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.